A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor e com ele iniciamos a grande semana que o ano litúrgico tem para enriquecer a nossa mística de seguimento de Jesus, a Semana Santa da Paixão do Senhor. Vamos de um domingo a outro, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. E dentro desta semana, o Senhor, por meio da liturgia, da palavra e de todas as celebrações que nos esperam, emitirá para nós apelos fortíssimos a serem acolhidos por nós para a nossa conversão imediata, agora, como o Senhor nos-la pede, porque nos preparamos para esta semana com 5 outras semanas que concluímos ontem, as 5 semanas da Quaresma. Com estas 6 semanas, então, nos preparamos para celebrar outras 7, as semanas da Páscoa da Ressurreição do Senhor, que iniciaremos com o domingo que vem. Portanto, estamos todos convidados, chamados, atraídos pelo Espírito de Jesus para vivermos com nossa comunidade eclesial, nossa paróquia, nosso santuário, o ambiente onde a gente frequenta e testemunha o seguimento de Jesus, para vivermos juntos na unidade da fé, na celebração do mistério pascal de Cristo, o mistério da nossa vida também. A dele ilumina a nossa vida. A palavra de Deus ilumina a nossa realidade. Deus mesmo está gritando por meio destes mistérios que vamos celebrar para o nosso mundo que explode em guerra, em morte, nas lágrimas, no luto e no prejuízo. Sucumbe debaixo de tantas despesas, demonstrações absurdas de poder, de esbanjamento de dinheiro, de armamentismo insano, de decisões completamente fora da regular sanidade mental. A que ponto chegamos? E isso se perfaz numa performance miserável, desgraçada, de espalhar morte para todo lado em ondas sucessivas ao ponto de atingir os mais pobres, os pequenos, os sem defesa, sem nada, sem moradia, sem trabalho, sem amparo, sem esperança. Nós estamos aqui como boca de Deus, como profecia, como porta-vozes do Deus que fala hoje a todos nós, porque a morte parece querer abafar tudo, através de meios sofisticados e de tecnologias de inteligência artificial, de drones, de todo tipo de meio que espalha insegurança, tristeza e sem rumo para a humanidade sair dessa. O que vai prevalecer? Para nós que acreditamos em Jesus, a esperança jamais decepciona. Para nós que confiamos no Senhor, que ama e que deu a vida por nós e esvaziou-se de si, jamais o mal vai ganhar. A vida vai triunfar. Não a morte, sim a vida. Não ao descaso com a humanidade, sim àquela caridade que nos leva ao encontro dos outros. Por isso, o Domingo de Ramos é também o domingo em que faremos nossa oferta para que aquela campanha da fraternidade e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propôs vivê-la e prepará-la com estas 5 semanas da Quaresma, encontre na nossa oferta de hoje, no ofertório das missas, das celebrações, o momento oportuno para fazer nosso gesto concreto, a fim de que, por meio dos organismos eclesiais responsáveis, alguém tenha um pouco de moradia nesta campanha da fraternidade que está chegando ao seu fim hoje com o Domingo de Ramos, mas que se estende por toda a nossa vida
porque ele veio morar entre nós e está sem casa no meio de nós, sem moradia. Jesus nos espera no irmão, na irmã, na família, nas pessoas que não têm o amparo de uma casa, de uma moradia. É aí que nossa caridade de hoje e nossa oferta vão chegar. A todos, então, bom domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Hoje iniciaremos nossas celebrações com expressões muito específicas. Nos reunindo em um determinado local previsto na nossa comunidade, nas equipes de liturgia, o presidente da celebração dirá: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E depois disso, o presidente da celebração dá a bênção aos ramos que todos trouxeram para a celebração, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Com água asperge os ramos e depois dá início à proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11, que vamos ler e meditar agora também. A liturgia da palavra de hoje, então, está composta deste Evangelho para início da celebração, Mateus 21, de 1 a 11, e depois da caminhada para o local da celebração da Eucaristia, teremos na liturgia da palavra a primeira leitura com o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 50, versículos de 4 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 21, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: meu Deus, por que me abandonastes? A segunda leitura estará na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11, e ouviremos a narrativa da paixão a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 11 a 54. Hoje, a Santa Missa se inicia com a seguinte prece: Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós apenas vamos ouvir a proclamação do Evangelho neste trecho do nosso programa e a meditação a faremos dentro das partes seguintes. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis:
O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ouvir a boa música católica e, daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Vem, ó Rei, nós te esperamos pelas ruas, corações em festa entre palmas, vozes se levantam, é o Senhor que chega em promessa. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, abre o céu, vem reinar sobre nós, Salvador. Sobre o pó lançamos nossos mantos, nossas vidas colocamos aos teus pés. Cada passo Um perfume de louvor, cada olhar proclama: Ele é o Rei. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, abre o céu, vem reinar sobre nós, Salvador. Não é só a multidão lá de Jerusalém, hoje o teu povo inteiro canta também. Trazemos ramos, trazemos corações, Jesus, as nossas canções. Oh, recebe, Senhor. Hosana ao filho de Davi, abre o céu, vem reinar sobre nós. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho
palavra é Jesus Cristo. A Santa Missa do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor está composta de 4 partes. Na sua liturgia da palavra, a primeira leitura de Isaías 50, de 4 a 7, o Salmo responsorial, Salmo 21, a segunda leitura da Carta aos Filipenses 2, de 6 a 11, e a narrativa breve da Paixão segundo Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54. Nós ouviremos então, agora, a primeira leitura da Santa Missa deste Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tônica das leituras que temos na celebração de hoje é a de um mistério que parece se opor ao princípio humano da vitória, da conquista, do arrivismo, da corrida para o ganho, para o triunfo na sua vida. Nenhum de nós está inclinado a perder, a sofrer, a ter dores, a ser humilhado, a esvaziar-se de si mesmo. A nossa natureza parece feita, projetada para apenas ganhar, vencer, triunfar. Não gostamos de nada que se oponha a isso. A liturgia da palavra de hoje nos apresenta, então, o Senhor Jesus que entra na cidade de Jerusalém num domingo, carregado por um jumentinho, filho de jumenta. Vêm juntos a mãe e o filho, os dois animais que representam a fragilidade, sobretudo para a cena e para a aclamação que preconiza, que estampa a entrada triunfal de um rei em Jerusalém, que o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, nos anos 520 a 480 a.C., havia deixado de registro, e o próprio Mateus traz para nós no Evangelho que ouvimos na sessão anterior do programa, quando começamos a celebração do Dia de Ramos. Jesus monta no jumentinho, que é o oposto de um cavalo, bem arriado, bem aparelhado, forte para o combate ou a volta triunfal da guerra. A cena é contrastante, porque a entrada do Messias em Jerusalém, esperada pelos judeus, não era jamais algo parecido com isso. Era a entrada de uma autoridade completamente brilhante, cheia de glória e trazendo consigo muita coisa arrastada como espólio dos povos vencidos. Era uma festa espetacular, um show, um aplauso, gritos, tudo era colocado para a exaltação deste rei, até as vestes das pessoas. As vestes para dizer: você pode calpestar os nossos dorsos, você pode pisar nas nossas costas,
Você pode pisar nas nossas roupas tranquilamente, porque você vai reinar sobre nós e teremos vida plena por causa da sua glória, da sua vitória, do seu poder. Ao invés, vimos como Jesus entra na cidade de Jerusalém, descendo a colina do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale do Cedron e subindo para entrar por uma das portas da cidade. Quem sabe a Porta Formosa? Neste caminho todos gritam uma expressão que foi mudando do Antigo para o Novo Testamento dentro do uso da língua hebraica. Hoshiana. Yasha, do hebraico, quer dizer salva-nos. E na é uma partícula gramatical que implica um pedido urgente. Salva-nos agora. Nós te pedimos, por favor, socorre-nos logo. Hoshaná quer dizer isso. Daí vem Hosana. Mas no Antigo Testamento era um pedido de socorro urgente. Nós estamos morrendo, nós estamos sucumbindo. Por favor, tu que moras nas alturas, vem nos ajudar agora. Era um grito de socorro desesperador. No horror da última possibilidade de ser salvo, Hoshiana, salva-nos, salva a nós logo, salva-nos logo. No Novo Testamento e no contexto que nós ouvimos no Evangelho de Mateus, esta expressão já mudou para uma aclamação de louvor, tanto que a ela se junta um bendito, uma bênção, um beracá, que com esta quer dizer: tu és feliz, tu és abençoado, tu és a nossa glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós estamos muito contentes. Vejam como mudou a perspectiva de alguém que parecia desesperado e sem amparo para alguém agora que sabe que tem alguém muito poderoso a seu favor e que, portanto, pode bendizer e festejar. Esta expressão passa para dentro da própria celebração eucarística dos cristãos. No coração da oração eucarística, nós aclamamos a Deus dizendo estas expressões: Hoshaná, salva-nos logo, Senhor. Bendito o que vem em nome de Deus, o bendito e a bênção é Jesus, que deu a vida por nós. Claro que dentro da celebração eucarística e da própria oração eucarística, estas expressões se revestem de sua plenitude teológica e de sentido, porque aquele a quem nós gritamos que nos salve logo, salvou-nos mesmo, mas não com poderios estapafúrdios de glórias e de triunfos armamentistas e bélicos, nem espólios de ninguém, mas ele nos deu a própria carne, o seu sangue, a sua vida. A nossa riqueza é o corpo de Cristo. A nossa riqueza está no esvaziamento de Jesus Cristo. A nossa graça e a nossa salvação está no dom que Ele faz de si mesmo. Acabamos de ouvir o texto do profeta Isaías no capítulo 50. É o terceiro canto do servo sofredor de Javé. O primeiro está no capítulo 42 de Isaías, o segundo no capítulo 49, como eleição e apresentação do servo, e aqui está o drama do servo, a psicologia do servo, a disposição interior do servo, de esvaziamento de si, de resistência impávida, de acordo com a vontade do Senhor, porque ele sabe que não sairá humilhado, mas se dispõe a tudo, a oferecer as costas para lhe baterem, a barba para ser arrancada, o rosto para receber bofetões e cusparadas, porque o Senhor é o seu auxiliador, ele não confia em si mesmo. O servo sofredor de Javé não se deixa sequer abater o ânimo e se conserva com o rosto imbatível, impassível como pedra. Ele sabe em quem acreditou. Este servo representa toda pessoa que não se deixa acabrunhar por nada. Embora, por fora, tudo pareça degenerar, crolar, por dentro o ânimo
A alma do servo que confia em Deus está firme, forte, nada lhe derruba. É desta segurança do servo sofredor de Javé que temos contato e contemplamos na liturgia da palavra do domingo de Ramos. Voltaremos a ouvir estas expressões na quarta-feira santa desta semana e mais ainda no quarto canto do servo de Javé na sexta-feira santa. Nós então encontramos nestas palavras uma força maravilhosa para dizer a quem tem câncer, a quem está abatido, a quem está doente, a você que está me ouvindo, que está participando comigo neste programa da celebração da Palavra de Deus, recobre o ânimo. O Senhor é seu auxiliador. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Levante a cabeça. Mão na mão do Senhor Jesus. Ele é o nosso auxiliador. Ele não nos decepciona, nem nos engana. Ele deu a sua vida para que a nossa tivesse vida plena. A todos bom domingo, com o ânimo que vem de Jesus, o servo sofredor de Javé, em cuja mística e união mística estamos entrando com esta celebração. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Vestivos de ramagens e floradas, o Cristo vem passando em nossa estrada. Ó portas, abri-vos acolhendo e sem demora, o Cristo vai entrar, chegou a hora. Trazemos os ramos verdejantes de palmeiras, dos campos a beleza da oliveira. Não pode murchar a esperança nesta terra, a luz de Deus na vida se desvela. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Hosana ao vencedor, Hosana, Hosana, Hosana ao vencedor. As vozes dos filhos dos hebreus aqui ressoam, se unem aos cantares que se entoam. O povo festeja o Messias enviado, herança de Deus Pai por nós doado.
palavra é Jesus Cristo. Convido todos, então, a ouvirmos o Salmo responsorial na celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Salmo 21. Refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Primeira estrofe: riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Segunda estrofe: cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Terceira estrofe: eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Quarta estrofe: anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Ouvimos este refrão e este salmo com um coração contundido, não é? Eles trazem o grito de Jesus na cruz. Foi este salmo que Jesus rezou como sua última oração litúrgica, no momento próximo à sua morte. Um grito misterioso e dolorido. Um grito que é o grito da humanidade. O grito de Deus crucificado. O grito que está saindo, embora silencioso, do coração e passando pela boca de alguém que está acamado, que está perto do seu momento de Páscoa, de partida para a eternidade, de deixar este mundo. Um grito de quem se sente fraco, de quem não tem mais forças sequer para falar. Um grito de quem está sentindo muitas dores, de quem se sente sozinho. Um grito dramático, o grito da humanidade. Mas fico imaginando tantos outros gritos e tantos outros gritadores. As crianças que foram vítimas de toda esta selvageria mundial, de uma guerra que envolve tantos folhos, tantas motivações espúrias, criminosas, assassinas, genocidas. O grito das mulheres que estão debaixo da tirania cruel, selvagem, de rapazes, de homens, que são mortas a socos, a chutes, a bala, a faca, a todo tipo de abuso e pressão psicológica, abuso verbal, abuso financeiro, abuso de trabalho, abuso escravizador, humilhações, de jogar em rosto o passado, a vida moral da mulher, de querer que ela dê para os homens tudo o que eles querem em todos os sentidos. O maltrato insano e injusto de homens sobre mulheres, quando na verdade deveria ser um trato amoroso, delicado, respeitoso, colaborativo, e que se repercute como uma aula
que passa de pai para filho. E os pais que humilham as mulheres ajudam os filhos a humilharem as irmãs por agora, e depois as namoradas e as suas futuras esposas. E é uma infâmia eterna que não se apaga, uma corrente que não se quebra. As mulheres estão gritando. O feminicídio está dizendo que está em curso uma guerra silenciosa que faz tantas vítimas, se não físicas, pelo menos psicológicas, espirituais. Mulheres que não têm mais a esperança, que não têm mais a vitalidade que tinham, não têm mais o frescor e a suavidade de sua alma, porque foi arranhada, violentada, machucada, humilhada. Estamos num contexto de leituras que trazem humilhados. Na primeira leitura, nós tivemos no Evangelho Jesus humilhado, que entra na humildade em Jerusalém e não como um rei esperado com triunfos e vitórias e espólios. Na primeira leitura da missa de Isaías, nós temos um servo sofredor, impávido em meio a tantos sofrimentos e com um caráter varonil, no meio da angústia, mas na fidelidade ao Senhor. E no Salmo, um homem, uma mulher que gritam ontem, hoje e sempre, porque esperam do Senhor a sua salvação. Quem é que está gritando perto de nós? Nós somos capazes de ouvir estes gritos da humanidade hoje? Os gritos dentro da nossa própria família, dentro da nossa casa. Nós, católicos, cristãos, evangélicos, temos capacidade de ouvir os gritos daqueles que não estão no seguimento de Jesus como nós. Aqui nós fazemos gritar com as nossas atitudes insanas, selvagens, humilhantes, humilhadoras. A quem eu faço gritar com o meu jeito de falar, de me apresentar, pensando que estou abafando, que sou o melhor, que tenho poderes. Os gritos. Quem está gritando? A quem eu causo horror quando eu também grito? De que é o nosso grito? É um grito de pedido de ajuda ou é um grito de humilhação para os outros do tom da nossa voz, da impostação e da imposição dos nossos conhecimentos e da nossa experiência e do nosso dinheiro e do nosso poder e do nosso nome e da nossa fama? A quem o nosso grito abafa a voz e silencia para que não tenha o direito de gritar. Um grito de socorro, Oshihaná, Hosana, socorre-nos logo. Quem grita e não é ouvido por nós? A que grito nós ouvimos? O grito de um show, o grito da música, o grito da bala, o grito da droga, o grito do narcotraficante. Que grito é o que nós ouvimos? Qual é o grito sufocado e silenciado? Quais são os gritos que apelam à nossa salvação? De Oshihaná, de salva-nos logo. Qual é o grito que nós atendemos e qual é o grito que nós desprezamos, bem perto de nós? O grito de trabalhadores injustiçados, o grito de todas as pessoas que são humilhadas, bem na nossa rua, bem na nossa cidade. O grito de quem já não pode gritar mais porque será mais prejudicado ainda. O grito dos amedrontados e amordaçados que não podem reclamar de nada porque senão perdem o pouco que têm para comer e para sobreviver. Jesus na cruz grita: meu Deus, por que me abandonastes? A humanidade está gritando. Quem vai ouvir o grito dos pobres? Quem vai se compadecer do grito dos doentes? A vida cristã e a celebração da paixão do Senhor nos convida a mudar de atitude, a mudar de lugar, a descer dos cavalos arriados para montar num jumentinho, a ouvir o grito de Oshihaná, salva-nos logo, e não fazer pouco caso
deste grito, que é o grito do Antigo e do Novo Testamento, do Hosana ao meu Deus, por que me abandonastes, e daí a todos os gritos que são audíveis ou inaudíveis e que chegam ao nosso ouvido, percepção e coração. A todos, audição, obediência, ab audire, é o que veremos na próxima leitura que a Santa Missa de hoje tem, que será a quarta parte do nosso programa. A todos, um bom domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa
deste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, como quarta parte do nosso programa de hoje. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você percebeu, nós fizemos uma inversão nas leituras da palavra neste programa de hoje e seguimos o roteiro que a própria celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor nos oferece com o Evangelho de Mateus, na narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, que foi para o primeiro lugar, a primeira parte do programa. E encerramos com esta leitura tão bela, um hino cristológico paulino que se alinha com outros hinos do Novo Testamento que exaltam a Cristo Jesus, mas este com uma característica que chamamos em grego de kenosis, uma palavra que significa um esvaziamento de si mesmo, como o próprio texto o disse, ou, numa tradução ainda melhor, o renúncio, a renúncia a privilégios e destaques. Esvaziar-se de supérfluos para servir melhor, portanto, desarmado e desarmante. Kenosis implica e envolve tudo isso. Um esvaziamento, o kenosis, o kenótico, é aquela atitude que leva uma pessoa voluntariamente, por fidelidade a Deus, para a obediência à sua palavra, para ouvir a sua voz. Obediência vem de ab audire, desta expressão latina que quer dizer alguém muito atento, como um discípulo de ouvido excitado, como ouvimos na leitura do livro do profeta Isaías hoje, para ouvir a voz do Senhor, entendê-la e guardar a palavra, para pô-la em prática. Assim é Jesus. Este hino cristológico de Paulo, da carta aos Filipenses, praticamente sintetiza outros dois hinos cristológicos de Paulo muito belos, um da carta aos Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20, ou de 12 a 20, e o belíssimo hino cristológico da carta aos Efésios 1, de 3 a 14. Aqui, Paulo apresenta Jesus como alguém que renuncia à sua condição divina, não fazendo dela uma usurpação, para esvaziar-se a si mesmo. Aqui está a atitude kenótica. Para assumir a condição de um escravo e não de um senhor, de um poderoso. O escravo não tem poderes, ele só serve, tornando-se igual aos homens, não fazendo destaques e privilégios, como todos nós gostamos de fazer, uns em meio aos outros. Encontrado com aspecto humano, e não divino como no Tabor, aqui desfigurado, Jesus humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se obediente. A obediência exige sair de si. A obediência quer dizer: fale, seu servo escuta. Eu estou interessado no que você tem a dizer. E uma obediência que o leva até a morte. Portanto, até a entrega total de si, porque acredita no poder salvador, Oshana, do outro. Ele vem salvá-lo logo.
Por isso, nós temos até aqui uma primeira parte deste hino. É a parte da kênose. Jesus se esvazia. Versículos 6, 7 e 8. A descida. Os outros versículos, 9, 10 e 11, constituem a segunda parte do caminho de kênose e elevação. A elevatio, a glória de Jesus, nasce, brota desta kênose. Kênose e glória são um caminho, um compósito, portanto uma atitude própria de quem quer ser fiel a Deus, à humanidade, a todos. Quer ser sério. O nosso Salvador é sério e nos convida a entrar no caminho com Ele, a nos tornar capazes de kênose, porque a nossa glória brotará daí. A glória de quem faz a guerra se assenta numa terra movediça chamada dólar. Quanto custa a guerra que está em curso no Oriente Médio por dia para quem está nos Estados Unidos? $1 bilhão por dia. Minha gente, hoje, em cotação financeira, $1 equivale a mais ou menos R$ 5,30. Vamos deixar aí. Significa 5 bilhões de dólares e 200 milhões por dia. Dinheiro que nós não temos nem como avaliar para matar, para destruir, para bagunçar a geopolítica internacional, a ordem internacional, para implantar o imperialismo, não para kênoses, mas para uma glória pífia, porque todos vão para o cemitério. Quem faz a guerra vai morrer. Antes ou depois vai morrer, sim. E passará para a história como uma personagem tão cruel que ninguém quer mais falar desta pessoa. Este nome vai desaparecer. Ao invés, Jesus se esvazia de si mesmo, mas seu nome vai receber uma glória que não tem outro nome que vá acima do dele. Exatamente porque quem se humilha será exaltado, quem se eleva será abaixado. Uma guerra que custa por dia $1 bilhão, 5 bilhões de reais. É fora de qualquer perspectiva compreensível de saúde mental. O mundo está doente. Está vazio de humanidade e de equilíbrio. Nunca estivemos neste ponto. Cuidado com quem você bota para governar. Olha a insanidade, o governo da insanidade, o poder da transformação da vida em morte. Portanto, uma necrocracia, o poder da morte, o poder do cadavérico na humanidade. E quantos cadáveres? E quantos cadáveres? Por preço tão alto. E o mundo inteiro agora vai ter o combustível, a comida encarecidos, porque tudo depende do combustível, por causa deste acontecimento tão insano. Hoje, peçamos a Nosso Senhor, neste domingo de Ramos, aquilo que, ao começar a celebração e a Santa Missa de hoje, nós também pedimos a Deus. Que oração bonita nós fizemos hoje. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Olha o pedido. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Aprender os ensinamentos da paixão. Certamente, se a gente mudar de atitude, mudar de conduta, mudar de mentalidade, esvaziar-nos cotidianamente como Jesus, o próprio Deus se encarregará
de nos exaltar acima de tudo e nos dar um nome bonito, o belo nome de Salvadores, corredentores, com Jesus, sim. E então, ao nome de Jesus se dobrarão tudo e todos, mas o nosso nome estará no nome dele. O nosso novo nome é Jesus, aquele que salva, não que esmaga. É Jesus que perdoa os pecados do povo, não que os condena a pecar mais ainda. É Jesus, o servo de Javé, não o Senhor que espezinha e que humilha. O novo nome e todos os nomes e atributos de Jesus estarão dentro do nosso nome, vocação, missão e vida. Nós desejamos a todos a graça de um dia muito fecundo, iluminado e rico de ensinamentos que vamos colhendo e uma semana igualmente enriquecedora. Não perca, antes procure participar de todas as atividades da sua paróquia, da sua capela, da sua comunidade, para que você colha os ensinamentos da paixão e participe da ressurreição do Senhor. A todos, bom domingo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com Maria, vamos viver esta semana na melhor companhia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra é os que aí vivem todos seus. Sobre os mares, no fundo do oceano, seus pilares. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador.